Quase 2 meses depois da morte de Henri Borel, a polícia encerrou o caso com um pedido de prisão preventiva da mãe do menino e do namorado dela. Monique Medeiros e o vereador Jairinho vão responder por tortura e homicídio. Antes de voltar ao presídio em Niterói, Monique escreveu cartas no hospital penitenciário onde se recuperava da Covid-19. Ela voltou a pedir para que fosse ouvida novamente e admitiu que mentiu no depoimento à polícia, pressionada pelo namorado, o vereador Dr. Jairinho. Em um dos trechos diz: "Eu estava sendo manipulada sem perceber. Todas as vezes que tentava procurar uma maneira de me desvencilhar e tentar contar a verdade, eu era impedida." Em outra carta, endereçada à família, Monique destaca o comportamento violento de Jairinho. "Meu filho dizia que ele era um homem mau e eu não acreditei. Ele é um homem ruim, doente, psicopata e esquizofrênico." O delegado ainda não divulgou o laudo que aponta se Henri estava ou não sob efeito de medicamentos e nem a conclusão da perícia feita no celular de Jairinho. O inquérito foi finalizado no dia em que Henri completaria 5 anos. O pai do menino, o engenheiro Leniel Borel, fez uma homenagem ao filho nas redes sociais. Escreveu: "Nosso tempo juntos foi muito breve, mas sempre intenso, feliz e muito especial." Monique também escreveu uma carta ao ex-marido. "Leniel, me perdoe por tudo. Eu não sabia o que estava acontecendo. Você, mais do que ninguém, sabe a mãe que eu fui para o nosso Henri. Me perdoe por não ter sido mais do que eu pude ser." Nesta segunda-feira, a representação contra o vereador Dr. Jairinho foi aprovada pela Comissão de Justiça e Redação da Câmara do Rio. Agora, a denúncia vai para o Conselho de Ética da Casa. A votação sobre a perda do mandato parlamentar será feita em plenário. Para falar mais sobre o caso e essa decisão da polícia, a gente conversa agora com o advogado especialista em direito penal, Matheus Falivene. Matheus, bom dia, obrigado por conversar com a gente nesta manhã. Era uma decisão já esperada, essa da polícia? Bom dia. Já era uma decisão esperada, porque a polícia, uma vez concluindo o inquérito, em muitos casos similares, faz o indiciamento, que nada mais é do que a opinião do delegado sobre a autoria do crime. Então já era esperado, especialmente com relação à questão do homicídio. O que houve talvez de novidade aí foi a questão do indiciamento também com relação à tortura, tanto do vereador quanto da mãe do menino. Há uma expectativa, Matheus, para uma coletiva de imprensa logo mais às 11 horas da manhã, em que a polícia deve dar mais detalhes sobre a conclusão do inquérito. A gente lembra que outras pessoas, além de Monique e Jairinho, foram intimadas a depor, entre elas a babá. A babá ficou de fora de alguma responsabilidade, é o que a gente pode entender de certa forma? Sim, a babá ficou de fora porque a questão da babá era diferente da mãe. A babá ela tem uma responsabilidade diferente da mãe com relação à guarda e à proteção do filho. Então, muito provavelmente, o delegado deixou-a de fora por conta disso. Porque a mãe ela tem um dever legal de proteção do filho. Já a babá não. A babá ela tem um dever mais contratual, um dever subsidiário. Então, o que acontece? O Código Penal fala, no artigo 13, parágrafo 2º, que se a pessoa que tem um dever legal se omite na proteção, ela pode acabar respondendo também pelo crime cometido, que parece que foi o entendimento do delegado. A mãe responderá também pelo homicídio no entendimento do delegado por conta disso. Ela tinha responsabilidade de evitar que tivesse ocorrido, que tivesse chegado nesse ponto a situação. A gente lembra que a Monique e o Jairinho foram presos justamente para não atrapalharem as investigações, A partir desse momento, com a conclusão do inquérito, eles continuam presos até que haja o julgamento ou podem, de alguma forma, ter algum benefício e serem soltos à espera dessa decisão em juízo? Pela prisão temporária. Porém, o delegado já representou pela decretação da prisão preventiva, que é uma prisão sem prazo determinado, que tem que ser revista a cada 90 dias, mas ela não tem prazo determinado. E, eventualmente, se o juiz decretar essa prisão preventiva, eles continuarão presos. Pode o juiz não decretar, pode o juiz, eventualmente, aplicar medidas cautelares diversas, e isso também vai depender do entendimento do Ministério Público sobre o caso, porque a gente tem que lembrar que quem tem a opinião delicti, quem faz a denúncia, quem faz a acusação formal é o Ministério Público. Então, o Ministério Público agora terá acesso à conclusão do inquérito policial e fará a denúncia ou não
por tais e quais crimes contra os dois ou contra outras pessoas que o promotor entenda como responsáveis pelo caso. E a partir daí, né, havendo essa denúncia, o juiz vai decidir se mantém os réus presos, né, os acusados presos, ou se eles serão colocados em liberdade. Mas a gente sabe que em muitos casos similares, né, casos de crimes considerados mais graves, como é o caso de homicídio, muitas vezes as pessoas acabam ficando em prisão preventiva, aguardam o processo presas. A gente consegue prever quando aconteceria esse julgamento e mais, né? Por ser um caso de grande repercussão, isso seria de alguma forma antecipada? Poderia passar na frente de outros casos? Olha, é difícil se dizer com certeza quando será o julgamento, porque é um caso bastante complexo, bastante extenso. Agora, né, a acusação irá fazer a acusação formal, a defesa terá a oportunidade de se manifestar e requerer as provas necessárias, né, para eventualmente provar alguma tese da defesa. Então, isso pode fazer com que esse processo se alongue e demore muito. É lógico, assim, casos de maior repercussão, em regra, eles têm um andamento mais rápido, até por conta dessa resposta que o Poder Judiciário tenta dar à sociedade, mas é difícil se dizer com certeza. Tem casos que levam 1 ano, 2, 5, 10 anos. É muito difícil dizer agora, especialmente esse caso que é bastante complexo, tem muitas questões periciais, questões relativas à prova, que serão agora debatidas também pela defesa, que terá a oportunidade de falar, de fazer o contraditório de fato nesse eventual processo. Depois que foi presa, a Monique, mãe de Henri, começou a escrever cartas, né, dizendo ali que sofria agressão também por parte do Jairinho, sofria tortura psicológica, né, lamentando o que tinha acontecido e numa tentativa da defesa de que a polícia ouvisse a Monique novamente, o que não aconteceu, né? Esse apelo agora cabe para quem? Para o juiz, né, no dia do julgamento, a Monique possa prestar o seu novo depoimento. Isso poderia, de alguma forma, aliviar a pena da mãe? Isso é uma questão interessante porque o processo judicial, né, as investigações e o processo, eles são uma narrativa, são uma história contada. Então, é como se coloca os fatos. Então, a defesa, né, tentou apresentar essa versão dentro dessa estratégia. É uma versão que daí beneficiaria a mãe com relação ao padrasto, né, o Dr. Jairinho. E agora ela terá a oportunidade de falar primeiro, durante a instrução da primeira fase do Tribunal do Júri, se ela for eventualmente acusada, ela terá a oportunidade de ser interrogada e contar a sua versão dos fatos de forma clara e depois, caso ela seja pronunciada, né, e daí levada a julgamento perante o Tribunal do Júri, ela também terá essa oportunidade se eventualmente isso ocorrer. Então ela vai ter a oportunidade de falar, se ela for acusada formalmente pelo MP, ela terá a oportunidade de dar a sua versão, explicar o que aconteceu e eventualmente demonstrar se houve ou não de fato essa coação e comprovar isso. Matheus, para a gente concluir, né? Esse caso Henri realmente chamou muita repercussão, né? Uma criança apenas que infelizmente não teve a chance de ser socorrida a tempo, né? A gente teve ali várias falhas, né? O pai, inclusive, que não teria percebido a gravidade das lesões ou o que acontecia realmente na casa da mãe e do padrasto, pessoas próximas envolvidas que não se dispuseram a fazer algum tipo de denúncia, né? O que fazer numa situação como essa, né? Em que você sabe que uma criança pode ser que esteja sofrendo algum tipo de violência, né? É importante a denúncia para evitar que o caso termine de forma trágica, como aconteceu com o Henri, não é? Sim, é o que acontece. É lógico que é muito difícil se perceber lesões em crianças muitas vezes, ou perceber que está acontecendo algo, mas caso se perceba, é importante fazer denúncia, tanto eventualmente para a polícia, quanto para os canais de denúncia que existem, como por exemplo o Disque Direitos Humanos, ou o próprio Disque Denúncia, que encaminham esse tipo de solicitação, essas denúncias para a polícia, e eventualmente para os órgãos de infância e juventude, para que sejam tomadas as medidas necessárias e se evite a ocorrência de um caso mais grave como esse. Matheus Salivene, advogado especialista em direito penal, muito obrigado por essa conversa com a gente nesta manhã aqui na Record News. Muito obrigado, bom dia. E a você em casa, às 11 horas tem coletiva da polícia, dando mais detalhes sobre a conclusão do inquérito e você acompanha ao vivo com a gente por aqui também.